Queridos, bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Faço votos de um dia especial para você, com muitas bênçãos e muitos milagres. Não tem como, nós temos que orar agora, de antemão, pedindo a Deus que Ele nos capacite a entendermos completamente o estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 1 e versículo 1. É um dos versos bíblicos que, de forma explícita e categórica, apresenta a natureza divina do Filho de Deus. João 1, Evangelho de João 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, com apenas um clique na internet, com o nome Jesus Cristo, em questão de segundos, teremos mais de 900 milhões de opiniões sobre a divindade de Jesus Cristo ou acerca da sua natureza. A Bíblia nos ensina, queridos, mas precisamos colaborar. E quando comparamos versos bíblicos com versos bíblicos, livros com livros, capítulos com capítulos, estamos dando condições dela se autoexplicar. O verso bíblico de hoje vai dizer que no princípio, no início de tudo, antes da existência de qualquer elemento, o Verbo existia. Isso quer dizer que o Verbo é preeminente. O que é verbo? Se você for fazer uma pesquisa no dicionário eletrônico, por exemplo, Wikipédia, você vai ver que a definição para verbo é uma palavra que apresenta noções de ação. Jesus Cristo é o verbo e ele é a palavra em ação, a palavra viva. E essa palavra é desde o princípio. Na preocupação de apresentar Jesus, João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você substituir a palavra verbo por Jesus, você vai ver que o texto fica assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. A palavra tudo criou, e pelo poder da palavra, tudo veio a existir. O verso 2 do capítulo 1 do livro de João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, quem? Jesus Cristo. Nada do que foi feito se fez. Portanto, queridos, Jesus Cristo é um ser divino com poder e competência para criar. E se ele existe antes de tudo, no princípio, é evidente que a sua origem é um mistério. E não como alguns afirmam que Jesus é uma criatura. Embora ele tenha vivido entre nós, nos identificamos com ele no que se diz respeito ao seu lado humano, nunca compreenderemos além do que João explicou. A base da vida do cristão é a fé. E é pela fé que vivemos, que aceitamos. É pela fé que não questionamos as coisas ocultas, e o que Deus não revelou está reservado para aprendermos na eternidade, na companhia de Jesus e dos anjos. Jesus é Deus e é através dele que o caráter de Deus foi revelado. Aqueles que procuram copiar o caráter de Deus revelado por Jesus nunca terão problemas em aceitar pela fé a natureza de Jesus Cristo apresentada por João e por outros autores dos livros da Bíblia. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.